Fala, meus bombonzinhos diets, tudo bem com vocês? Eu sou Francine Carvalho e você está no meu doce diário. Tá, gente, vamos lá. Como eu descobri que eu era diabética? Como eu fui diagnosticada? Bom, eu fui diagnosticada aos 13 anos de idade e eu passei muito mal, muito mal. Eu fiquei 3 dias com tontura, vomitando, sentindo muita sede, muita vontade de ir no banheiro toda hora. Fui ficando fraca, não conseguia comer, não conseguia levantar, fui emagrecendo muito. E durante esses 3 dias que eu passei muito mal, meu pai decidiu me levar no pronto-socorro para saber o porquê que eu estava daquele jeito. E aí, chegando lá, né, no pronto-socorro, começaram lá com as medicações, soro, foram medir glicose, pressão, tudo isso. Aí fizeram um exame de sangue. No exame de sangue constou que eu era diabética. E aí a gente tomou um susto, porque ninguém esperava, ninguém imaginava, ninguém da minha família é diabético, ninguém da minha família tem diabetes, então era mais provável que eu fosse hipertensa, né? Não diabética. E aí a gente, no momento, não soube como reagir. Eu fiquei internada, fiquei na UTI durante alguns dias por conta de cetoacidose, que foi o que fez eu passar mal, porque eu não sabia da doença, né? Então comia de tudo, não tomava remédio, até porque não sabia, então isso gerou uma cetoacidose. E aí eu acabei ficando internada na UTI. Quando eu saí de lá, começou o meu tratamento. Passei com o endocrinologista, fui atrás, passei pelo SUS e foi da onde comecei a tomar insulina. Só que para mim ter uma dose certa da insulina, eu tinha que ver com o endocrinologista qual insulina seria melhor para mim tomar, quais as doses e tudo. E assim, até um diabético descobrir a dose que ele precisa tomar, até ele descobrir qual insulina é boa pro organismo dele, demora. E assim, a gente passa muito mal, passa muitos perrengues. Eu ia pro pronto-socorro, tomava insulina no pronto-socorro e voltava para casa com uma receita. Até passar no endocrinologista certinho e ele receitar umas doses que foram mudando, né, durante os anos. Mudei várias vezes a dose da minha insulina. Até porque às vezes a gente achava que estava pouco, aí de repente já estava muito. Então eu tinha muitos picos, hipoglicemia, hiperglicemia e assim ia. A hiperglicemia, ela é quando o nível de açúcar no seu sangue está muito elevado. E aí o que acontece? A detecção do aparelho, ele não faz a detecção, porque o aparelho que eu tenho, ele mede até 600. Então passou de 600, ele vai dar HI. Então eu já sei que eu tô com uma hiperglicemia. Na verdade, a hiperglicemia ela já começa quando ela sai ali do nível que você quer ficar. Então, acontecia muito isso. Acontecia muita hipo também, que abaixo de 80 já é uma hipo, já tá começando a entrar numa hipoglicemia, que é quando já começa a ter insulina demais no seu corpo, no seu organismo. E aí eu passava muito mal, eu ia pra escola e tinha que voltar, meu pai tinha que ir me buscar várias vezes na escola porque eu passava muito mal. Reprovei de ano por conta disso, por falta. No ano seguinte eu também reprovei porque eu fiquei internada na UTI, fiquei alguns dias em coma induzido. Por conta das dores que eu estava sentindo no peito, para respirar e tudo mais. Então, tiveram que induzir ao coma para amenizar essa dor. E aí, quando eu saí do coma, vim pra casa, fui melhorando no hospital. Quando eu vim pra casa, eu não conseguia andar direito sozinha, não conseguia fazer nada, porque eu tava muito fraca, né? E muito magra. Então, acabou que eu também não ia pra escola.
então acabei reprovando também. E tipo assim, foi um tormento no início. A aceitação, ela veio com o tempo. Ela vai falar pra você que é fácil você aceitar que você tem uma doença metabólica, tipo, porque quando eu descobri, eu imaginei o que todo diabético imagina. Eu nunca mais vou comer doce na vida. Não, não é assim. Eu imaginava que eu iria ter que cortar várias coisas, tipo, ai, eu nunca mais vou comer isso, nunca mais vou comer aquilo. Mas não é bem assim. O diabético, ele pode sim comer, digamos que de tudo, desde que seja moderado, desde que ele tome o remédio dele certinho. Tem algumas insulinas que elas são de efeito mais rápido e você pode tomar ela um pouco mais. Tipo, eu quero comer um pedaço de bolo. Detesto bolo, mas enfim, quero comer um pedaço de bolo. Então eu vou tomar uma dose a mais, eu vou tomar um pouquinho a mais, porque eu sei que esse bolo, ele vai fazer a minha glicose subir. E o tanto de insulina que eu já tomo não vai ser o suficiente. Então eu vou tomar um pouco mais. E é assim que acontece. Sim, já ouvi muitas e muitas pessoas falarem aquela famosa frase: você ficou diabética porque comeu muito doce? Não. Gente, não é assim. A gente não pega diabetes porque comeu muito doce, até porque você teria que comer exatamente, tipo, muito doce mesmo. Você iria comer todo o doce da terra, né, pra você ficar diabético. Mas, assim, o diabético tipo 1, que é, no meu caso, ele é uma deficiência do pâncreas. O pâncreas, ele é o órgão responsável por produzir insulina, produzir insulina no nosso organismo. Ou seja, quando você come, quando você ingere alimentos ali líquidos que fazem a glicose no seu sangue elevar, o seu pâncreas automaticamente libera insulina e elas vão para os seus vasos lá sanguíneos, vão estar no seu sangue e vão combater. É tipo o carrinho de açúcar tá aqui e a insulina que o seu pâncreas libera tá aqui. Aí tá os dois caminhando. Então essa insulina vai pegar e vai combater esse açúcar. No caso do diabético, isso não é possível. Do diabético tipo 1, que a gente chama de DM1. Quando a gente ingere alimentos, bebidas que fazem a nossa glicose elevar no sangue, o que acontece? O açúcar tá aqui, ele vem. Só que o nosso pâncreas, ele já não é mais capaz de produzir insulina, porque deu uma deficiência nele, deu uma falência. Então ele não produz, ele não vê, ele não percebe que o açúcar tá ali. Porque ele já não funciona mais, ele já é um órgão ali que ele não tá servindo pra nada. Triste. Mas quando o açúcar tá ali, o nosso pâncreas ele não libera insulina. Então o que a gente faz? A gente pega a nossa insulina injetável e injeta. Porque aí essa insulina vai fazer o mesmo processo que o órgão faria. Vai lá e vai combater esse açúcar. Bom, vamos lá. A minha aceitação, como foi? Porque muitas pessoas no Instagram me perguntaram sobre aceitação. No começo eu não aceitava. Então, pra mim, eu era uma pessoa normal, eu era uma pessoa que não tinha problemas de saúde, era uma pessoa que não tinha doença nenhuma. Então, eu comia de tudo. Eu comia, eu fazia de tudo, porque pra mim, eu não aceitava que eu era doente. Se alguém falava pra mim assim, você não pode comer isso, eu falava, eu posso sim. E brigava com a pessoa, e ficava com raiva de amigos, ficava com raiva do meu pai, brigava com a minha avó, vários bagulhos. Eu e meu irmão, então, quase saímos na porrada já, porque eu realmente era muito extravagante. Refrigerante eu acabava com 2 litros em tipo meia hora. O meu irmão queria me matar. Mas ainda bem que não matou. Então, com o tempo, eu fui aceitando melhor. Tipo, eu olhava uma coisa e falava assim, eu não posso comer isso porque eu não estou em casa, não estou com meu remédio. Então eu não vou comer porque eu sei que isso vai me fazer mal. Depois de, claro, ter passado mal várias vezes, ter ficado internada várias vezes, porque quem me conhece sabe do meu histórico de internação. Ai, difícil. Mas aí eu não comia, porque eu falava, poxa, eu vou passar mal, vou me sentir mal, tô no meio da rua, tipo, eu não tô na minha casa, não tô com remédio nem nada. Então isso vai me prejudicar. Então eu já não comia mais.
Refrigerante, eu fui dando as pausas. Teve um tempo que eu cheguei a não tomar mais refrigerante, mas depois eu voltei a tomar extravagantemente. Nem sei como fala essa palavra. Mas aí eu continuava passando mal. E aí teve um tempo que eu pensei assim, poxa, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Se eu não cuidar da minha saúde, quem é que vai cuidar? Tipo, a doença não vem pra destruir a gente, sabe? Ela vem pra deixar a gente mais forte, porque se você sabe que você tem um problema, você tem que usar ele como motivação, não como um fracasso na sua vida. Muitas vezes eu me fiz de vítima, eu assumo isso, me fiz de vítima. Tipo, eu ficava, ai, porque eu sou doente, ai, porque não sei o quê, ai, porque eu nunca vou conseguir fazer nada. Gente, um diabético pode viver uma vida normal, saudável, sabe? É só ele aprender a se controlar. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa aprender a conhecer os limites do seu corpo. Primeiro que, quando a gente tem hipoglicemia e hiperglicemia, a gente sabe sem mesmo medir. Porque a gente conhece o nosso corpo, sabe que alguma coisa está errada. Então, quando abaixa demais, a gente já sente. Quando sobe demais, a gente já sente. Segunda coisa, que também me perguntaram no Instagram sobre os remédios. Eu sempre carrego meus remédios comigo. Quem me conhece sabe, sempre tá me vendo com uma mochilinha nas costas, porque eu não uso caneta, né? Eu sempre, tem 9 anos que eu sou diabética, e eu sempre usei a seringa. Então, eu uso a seringa, e aí eu levo seringa, eu levo meu glicosímetro, que é o aparelhinho que a gente vai lá e fura o dedinho e mede. Eu levo a minha insulina numa caixinha de isopor. Eu vou mostrar depois em outro vídeo pra vocês os meus kits. Eu comprei uma caixinha de isopor pela internet, é muito bonitinho. Vem tipo uma bolsinha, vem a caixinha e vem uns gelinhos pra você poder colocar dentro pra sair, porque a insulina ela precisa ficar refrigerada, ela não pode esquentar. Então eu saio com a minha mochilinha com os meus outros remédios que eu também tomo pra infecção, para outras coisas, outros remédios que depois eu vou contando pra vocês, os remédios que eu tomo. E aí eu comecei a sair com eles, porque eu pensei assim, se eu vou na casa de alguém, de uma amiga, e de repente acontece um imprevisto e eu durmo na casa dela, e os meus remédios? Como é que eu vou fazer pra comer? Não dá, gente, não, em hipótese alguma, saia de casa sem os seus remédios, porque pode acontecer qualquer coisa. E outra, sempre tem uma emergência na bolsa. Ande com garrafinha de água, saquinho de açúcar, saquinho de mel, saquinho de glicose. Na internet vende aqueles sachêzinhos assim, parece um mel. Glicose, para caso de hipoglicemia. Porque, que nem uma vez eu tava no metrô e eu tinha comprado paçoca. Porque se tem um doce que eu amo nessa vida, é paçoca. Então é o único doce que eu literalmente olho e falo, nossa, maravilha. Porém, eu gosto mais da Diet, porque eu acho ela menos doce, mais salgadinha. Aquela paçoquita, uma delícia. E aí eu comprei umas paçocas, só que tipo, a paçoca era extremamente doce, né? Eu falei, mano, eu não vou comer agora porque eu tô no metrô. E se eu passar mal, né? Não vou comer. Aí quando eu tava chegando no meio do caminho, estava indo pra casa do meu irmão, no meio do caminho, eu comecei a ter uma tremedeira. E aí quando eu saí do vagão, quando eu fui medir, o negócio tava 37. Eu peguei a paçoca, enfiei na boca desesperada, comecei a comer, então tipo, eu tava num lugar onde eu não conheço ninguém. Pelo menos eu tinha alguma coisa pra mim comer ali pra fazer subir. Esperei alguns minutos, me recuperei e continuei. Então, diabético não pode andar sem uma bala, sem um açúcar, sem água, sem os seus remédios, principalmente. E é importante você ter uma identificação. Eu, no caso, vou comprar a pulseira. Ou a pulseira ou a corrente. Que você manda gravar o seu nome, a sua data de nascimento, e aí você escreve DM1, ou DM2, ou hipertenso, ou algum problema de saúde que você tenha. Para quem é diabético é importante porque se você passar mal na rua e desmaia, a primeira coisa que o SAMU vai fazer quando chegar no local é ver se você tem uma identificação. Outra, não andem sem o RG de vocês, por favor.
Então ele vai procurar uma identificação. E se ele vê que você é DM1, a primeira coisa que eles vão fazer é medir a sua glicose para saber se você está tendo uma hipoglicemia ou uma hiper. Então é muito importante andar com uma identificação. Eu já pensei em fazer uma tatuagem no pulso, bem pequenininha assim, sabe? DM1. Eu já pensei nisso. Mas eu vou fazer a pulseira por enquanto, né? Fazer a pulseirinha ou um colar para identificação. Então, gente, é muito importante vocês andarem com o remédio de vocês, andarem com o nosso famoso kit sobrevivência, que é o que a gente chama. E assim, gente, diabético não é um bicho do mato, tá? É uma pessoa normal. A gente não pega diabetes porque come muito doce. A gente não é aquele pensamento, eu nunca mais vou comer um doce na minha vida. Não é isso. Mas a gente precisa tomar um cuidado dobrado com a nossa alimentação, com o nosso corpo, porque a diabetes, ela dá complicações. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrar ele. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre a aceitação da diabetes, como foi para mim, assim, me recuperar disso e aceitar que eu tinha uma doença e precisava cuidar. E vou falar também mais sobre complicações, que é coisas que algumas pessoas não sabem, que a diabetes pode trazer pra gente, algumas complicações. E é isso, galera. Um beijo pra vocês, viu? E deixa o seu like aí, se inscreve aí, tá bom? E comenta bastante sobre os assuntos que vocês querem. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, o link do Instagram, pra vocês seguirem lá, que lá eu sempre faço perguntas e vocês podem deixar as perguntas lá, tá bom? Um beijo pra vocês, meus docinhos, e fiquem com Deus. Até a próxima.